Então, a gente tem preconizado o seguinte, da gente aguardar a montagem do elenco, que ele está sendo montado, e que todos possam acompanhar no site, né, do clube, tá? E também aguardar, tomara que seja aqui, né, César, a apresentação também de todo o elenco, de todas as pessoas do clube, porque eu acho que a gente vai precisar formar uma família muito grande. Então, não adianta a gente estar falando de uma pessoa ou outra, né, que nós temos algumas coisas que tomara que sejam surpresas boas, e tudo está sendo feito, com certeza, dentro das possibilidades do clube. Há uma perspectiva, dentro dos nomes que estão sendo colocados aí, que estão sendo negociados, e os nomes que já trabalharam no River nos últimos 2 anos, há uma perspectiva de manutenção de algum atleta, ou o trabalho vai começar com um novo plantel? Olha, a gente está, dentro do meu conhecimento, a gente está renovando bastante, né? Mas eu gostaria que o presidente e o Robert também falassem a respeito disso. Posso falar aqui por Robert. Dentro daquele plantel que nós disputamos o ano de 2006, eu vou adiantar para vocês, só vai ficar de profissional o Robson, goleiro, e o Amorim, volante. E os nossos garotos da base, o Robinho, que vem da base, o Robinho, o Lucas, que está disputando aí, vai para a Copa São Paulo, o Jonatas, o Gabriel, o zagueiro, que também está com a possibilidade dele ir para o Fluminense, e os restantes são todos jogadores novos que não passaram por aqui. Só complementando aqui o que o diretor de futebol está falando. Para ninguém. Para nenhum. Na realidade, não foi por uma questão de retaliação, mas pelo momento que nós vivemos, nós fizemos um teto e, logicamente, nós estamos trabalhando nessa situação. Teve vários atletas, inclusive, que, antes mesmo da gente receber um pronunciamento nosso ou não, já estavam fechados com alguns clubes. Mas nós temos muita gratidão pelo elenco que passou aqui e que fez um brilhante trabalho. Não descartamos possibilidade de no futuro. No presente momento, a nossa realidade é essa, mas nós trabalhamos pensando sempre que o futebol é dinâmico e a bola é redonda, né? E isso nos faz, nós nos encontramos, por exemplo, com o Valdemar e o adversário. Hoje ele está aqui. Então, na realidade, a bola é dinâmica. Nós queremos deixar bem claro de que não existe retaliação. Mas esse momento é um momento de renovação pela necessidade que temos. Valdemar, dentro da sua carreira, você já passou por alguma experiência como essa no calendário da CBF? Você tem, em menos de 2 semanas, você tem que jogar 3 competições distintas, a Copa do Nordeste, que é a Copa Juazeirense, o Campeonato Piauiense, e 1 semana depois a Copa do Brasil. Você já passou alguma experiência como essa? E como é que você está vendo essas mudanças que foram feitas no calendário da CBF, tendo que fazer essas adequações? Olha, eu já participei sim, inclusive eu citei o Flamengo, e houve época eu ainda não trabalhando como treinador, mas como auxiliar, como preparador físico, de ter trabalhado sim. E esse trabalho às vezes recai muito pior nos ombros assim da preparação física, da fisiologia, né? É uma situação muito difícil. E eu acho que o problema do calendário brasileiro é uma situação muito difícil, onde as pessoas e treinadores também têm opinado a respeito, porque você precisa, o organismo humano, ele precisa de descanso. Você tendo a sua atividade normal, você precisa, no final dela, do seu dia a dia, descanso, né? E o jogador de futebol, qualquer desportista, se ele é submetido às e sequentes, e vai se criar muitas consequências, né? Então, acho que isso deveria ser respeitado, inclusive não é só o calendário não, mas o horário em que as são disputadas pelo Brasil afora, e isso nós vamos sentir aqui, o horário que se propõe a disputa desses jogos. Então, seriam coisas que deveriam ser pensadas. Mas como eu acho que até cursos dentro do Brasil para treinadores de futebol, eles não são os treinadores de futebol, as pessoas que são envolvidas dentro do futebol, né, não são ouvidas. Então, eu acho que aí está esse ponto, né, onde o futebol começa a ter
uma quantidade de dificuldades, que eu acho que treinadores, preparadores físicos, fisiologistas, presidentes de clube, todos deveriam ser ouvidos, porque o organismo humano precisa ser preservado. E, às vezes, se torna um absurdo você ter que participar de tantas competições, né, e você não ter o espaço de tempo ideal necessário para a recuperação. Professor, nesse trabalho, o senhor chegou com a comissão técnica completa? Nós estamos inicialmente vamos trabalhar com o pessoal daqui mesmo, né? Mas nós estamos reunindo com o presidente, vendo essa possibilidade, né, de trazer uma ou outra pessoa que seja da minha confiança, do meu conhecimento, para estar junto com a gente. Auxiliar? Principalmente auxiliar técnico. Mas, o presidente Eliseu, ainda não terminei as contas, né? Na verdade, o River talvez vá para o sorteio da Copa do Brasil como um time de menor posição no ano. Ontem o ranking da CBF foi colocado colocou o River na posição número 65. Então, esse regulamento novo da Copa do Brasil, o River provavelmente possa fazer o jogo da primeira fase fora de casa. E com a questão, com a vantagem de fazer o empate. Isso muda dentro da diretoria algum pensamento a respeito, já que o pensamento dos clubes menores realmente é você fazer um jogo em casa, tendo a obrigação de vencer, porque o time visitante ainda tem a vantagem do empate para levar a classificação, realmente é uma situação que diminui ainda mais as chances do time que já é de menor porte. Nessa situação, a possibilidade de se inverter essa situação para o River muda de figura ou a crítica continua com o regulamento? Não, na realidade, eu acho que nós não podemos pensar o futebol de forma individual. O futebol é coletivo. Quando eu digo que a questão da Copa do Brasil deixou de ser democrática, é porque, na realidade, vários clubes menores tinham, e foi exemplo, Paulista de Jundiaí, se não recordo, se não falei a memória, já chegou bem à frente. Recentemente, o América do Rio Grande do Norte, que é um time ainda de médio porte, mas um dos grandes do Nordeste, também chegou muito bem. A ABC já teve essa possibilidade, o Ceará já teve essa possibilidade. Então, assim, porque a Copa do Brasil é interessante. Quem imaginava, por exemplo, que esse ano nós eliminássemos o Goiás, que era um time que vem de primeira divisão? Então, realmente nos dá essa motivação. A Copa do Brasil é algo que motiva os clubes menores, porque é um tiro curto, mas que você, de repente, na força de vontade, pode nivelar ou superar o adversário. Então, o fato de nós estarmos, de repente, não é certeza, mas se nós formos contemplados, logicamente que a nossa responsabilidade até ela aumenta, porque há uma expectativa do Estado todo de achar, professor, que nós temos que passar, né? Porque a chance maior realmente, de fato, é a nossa. Mas futebol é jogado, não existe mais ninguém bobo. Então, eu acho que a Copa do Brasil podemos até nos acostumar com esse formato que vai vir, né? Que é algo que a CBF deve estar fazendo, e, na minha visão, por duas coisas. Uma, diminuição de custo, e a outra seria diminuição de datas, né? Que existe realmente um trabalho para que se encurta algumas competições, porque existem várias competições dentro do Brasil, mas o problema é porque essas competições, na maioria, elas são centradas nos clubes maiores, e daí existe um problema para os menores, e aí é a minha crítica. Eu queria só dar continuidade. É Marcos, né, seu nome? Fábio. Fábio? Fábio Lima. O Jota, aqui é o Jota. O Jota. Então, eu queria só dar continuidade, ou complementar, né? Porque é gostoso você jogar, né? Vale a pena você jogar, e na situação do River, estar participando da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, e depois a Série D também, que vai participar, é interessante, é gostoso, né? A gente não pode deixar de jogar, né? E até porque também a gente está vamos tentar montar uma situação com o pessoal da base, né? Com os jogadores da base. Mas que fosse uma coisa melhor pensada, né? Porque as viagens, a gente trabalhando, eu comecei a trabalhar no alfabeto na Série A e fui parar na Série D. Depois eu retornei da D para C e por pouco eu não estive na B, né? E quase chegando na A. Mas aí estou voltando de novo a D. Mas essas viagens que a gente tem, elas são muito difíceis também e são desgastantes. A pessoa, você simplesmente dirigir 1 hora um carro seu de passeio aí, já é difícil. Imagine você estar fazendo viagem, estar perdendo noite,
geralmente as viagens são à noite, né? Ou você é obrigado a acordar de madrugada, então é uma quantidade de coisas que precisa ser pensada. Não adianta a gente só falar, né, no calendário, né, mas tem o horário do jogo, tem a viagem, né, tem determinados desgastes que a gente tem, né, e isso tudo deveria ser pensado, deveria ser ouvido para se montar um calendário, e eu tenho certeza que através dessa forma de trabalho, o futebol brasileiro tomaria aí uma muito maior expressão do que a gente está passando hoje. Eu queria só fazer um registro, Fábio, em cima do que você está perguntando da questão se mudaria. Nós tivemos uma reunião esse ano lá na CBF com relação à Série C. Tem torcedor até hoje, por exemplo, que acha que o River foi vice-campeão brasileiro e ganhou cota. Recebeu uma premiação por isso. Não recebeu, não teve nada. Nem tem a Série C, nem tem a Série D. E eu dei uma sugestão lá. Hoje o investimento da televisão, que nos tira o público do Norte e Nordeste, na Série A, ela faz um investimento na Série A e Série B de mais de R$1 bilhão. E a minha sugestão foi que eles tirassem 3% desse valor e usassem na Série C e na Série D. Ah, mas as TVs, chama, senta com a Globo, senta com a Interativo, entendeu? E mostra que o primo pobre lá, né? Pois é, que o primo pobre está sofrendo. Então, a dificuldade que a gente tem de disputar, e aqui o que o professor falou, colaborando, por exemplo, você vai para um jogo em um outro estado, você viaja um dia para jogar no outro dia. Você viaja na madrugada para viajar, você tem um dia de descanso, praticamente. Então, isso é prejudicial no dia a dia, né? Então, era só para colocar isso aí. Mas aqui já encerrou, né? Nós queremos agradecer. É só uma para encerrar, porque em mais de 10 anos de carreira, acho que é a primeira coletiva de clube que eu ainda não ouvi nenhuma meta, assim, dá uma postura bem pé no chão de líder, mas o torcedor costuma cobrar isso da gente. A meta é subir para a Série C, a meta é ganhar um estadual, é para avançar até que fase da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste. Qual é o planejamento do IBT? Eu dizia, numa reunião que tivemos ontem com o Valdemar, algumas coisas, e nós dizíamos, professor, apesar de nós estarmos aqui com um teto racional, esse teto é o que vai nos permitir a dar uma condição que não nos deu esse ano, e que o River sempre dá, pagar em dias. Se nós conseguirmos pagar em dias, nós conseguimos construir um grupo forte, uma motivação, aí vem a dinâmica, vem a força, vem a vontade, e aí tem a cobrança, e isso facilita, né, professor? Então, assim, na realidade, nós temos como meta o tetracampeonato. Queremos sim o tetracampeonato. O River é um time a ser batido. Nós queremos o 31º título. Queremos o acesso. Já sabemos o caminho. Precisamos percorrer novamente? Precisamos. Precisamos errar menos? Precisamos. Mas nós vamos buscar a Série B. Nós vamos buscar o acesso novamente para 2018. E queremos fazer uma grande participação na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Até sobre isso, Eliseu, até o espaço que ter, chegar aos 50 principais clubes do futebol brasileiro, devido ao âmbito da CBF, nível 16, enfim, até nos próximos anos, chegar aos 50 primeiros colocados do futebol brasileiro? Nós queremos continuar crescendo. Nós, na realidade, subimos 4 posições no ranking, se não estou enganado, do ano passado para este ano. Foi pouco. O avanço maior foi em 2015. Mas tudo aquilo que for possível, nós vamos partir para cima, com certeza. Uma paradinha aí que ele está. Acho que aqui encerrou, né? Beleza, encerrou agora há pouco a coletiva com o novo técnico do River. Ficou dentro do esperado essa resposta do novo técnico do River, Jota? Plausível que o Valdemar conversou com a imprensa, falou de tudo, até mesmo sobre calendário também da CBF, um fato que poucos técnicos teriam coragem de falar sobre o calendário da CBF. A gente está aguardando aqui o gerente de futebol, Marco Antônio Araújo, para falar também sobre a base também, o River que se prepara para a Copa São Paulo. O Marco Antônio está concedendo entrevista coletiva a uma emissora de rádio também, daqui a pouquinho vai conversar conosco. A gente aguarda o gerente de futebol, Marco Antônio Araújo. É aquela situação, né, Sidney? Tudo dentro
do que foi esperado, as palavras do Valdemar Lemos, e que agora dá o início do trabalho dia 26. Verdade, o que mais chamou a atenção na pergunta que eu fiz para ele durante a coletiva, Jotinho, que ele deixou bem claro. De início, a comissão técnica dele será formada com a comissão de Teresina. Ele vai estar solicitando uma pessoa de confiança, que deve ser um auxiliar técnico ou até mesmo um outro preparador físico. É verdade, a gente aguarda ainda o Marco Antônio Araújo conversar. Vários torcedores compareceram aqui também. Eu queria ouvir, se está aqui o torcedor, alguns torcedores aqui para conversar conosco. Eu estou aqui ao lado de alguns torcedores aqui, daqui a pouquinho para conversar conosco, falando sobre a repercussão da apresentação do Valdemar Lemos na equipe tricolor. Aqui o JJ, que é um dos torcedores da equipe tricolor. Ô Jota, ficou dentro do esperado na tua concepção a apresentação do Valdemar, as palavras dele na entrevista coletiva, ficou dentro do que você esperava na tua expectativa? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro de tudo, eu quero agradecer de estar aqui nesse dia com a presença de vocês da imprensa, a diretoria do Rio e o novo treinador. Ficou dentro do esperado, eu acho, viu, Jota? Porque você acompanha o Rio dia a dia e a gente sabe das dificuldades, que eu não gosto nem de falar nisso, que existem. Mas estão sendo superadas e veio um homem que é para resolver tudo isso. Agora esperamos que ele tenha felicidade na contratação dos jogadores, que hoje o Rio tem de contratar do goleiro ao ponto esquerda, como dizia antigamente, viu? Trabalhar com o pé no chão é a palavra tônica para que o River possa sair dessa situação, voltar à Série C, como até o Eliseu frisou, quem sabe por que não chegar a sonhar e ser entre os 50 maiores clubes do futebol brasileiro até aqui? É porque o pé no chão hoje é necessário, desde a casa da gente, o filho, onde a gente trabalha, as empresas, e no futebol não pode ser diferente. Então o River só pode voltar a ser o River grande, mais do que ele é, com os pés no chão, com orçamento e trabalhando naquilo que dê certo. Eu acredito que esse ano é um número ímpar e nós vamos para a cabeça, viu, meu nobre Jota? Agradecer ao JJ que participou conosco aqui no bate-papo aqui pós a apresentação do técnico Valdemar Lemos, que agora concede entrevista coletiva a uma emissora de TV que está ao vivo aqui do Centro de Convenções do Manhattan River Center, está concedendo uma entrevista ao vivo para essa emissora de TV. Lembrando que aqui, nós aqui do Facebook Cid Santos acompanhamos desde o começo, desde a apresentação até aqui também a repercussão da apresentação do novo técnico do River, Valdemar Lemos. Que ele deixa bem claro, volto a reiterar, pede o auxiliar técnico no primeiro momento, mas vai trabalhar com a prata da casa aqui, piauiense, na preparação física Romulo Santiago, preparador de goleiros o Dalclésio, deve ser valorizados na equipe tricolor. Médico, Dr. Miguel Ângelo, Neto Amâncio, massagista também vão compor a comissão técnica da equipe riverino. Torcedor, pode mostrar, Zinei? O torcedor aqui, alguns torcedores estão acompanhando aqui, o Deusete Farias também está aqui acompanhando. Está aqui o professor Franklin, o Marcelo Tenilho, o Léo Alencar, todo mundo acompanhando. Aqui o Jumar também falar um pouquinho da repercussão da apresentação. Ficou dentro do esperado, Juma, na tua ótica, a apresentação do Valdemar Lemos aqui no Centro de Convenções do River Center? Ficou. Lógico que a gente esperava que algum nome de jogador fosse divulgado aqui. Isso é muito natural. O River joga dia 26 já, Copa Nordeste. A gente sabe que tem que ter cautelas, existe, isso é natural. Mas a própria imprensa e os torcedores esperavam que o River pudesse já divulgar aqui alguns nomes, que vão só revelar quando o grupo estiver fechado, mas não todo muito legal. Eu achei muito sereno, né, o Valdemar Lemos, ele que trabalhou em clubes de expressão como o Flamengo do Rio, mas também trabalhou no América. Falou de tudo, inclusive de Série A, Série D, né? Até de calendário, criticou o calendário da CBF também. Tá voltando, né, para a Série D, já foi Série B, foi Série C, enfim. Mas foi uma apresentação boa. O River trabalha com orçamento apertado, né? Não é orçamento deste ano, o próximo ano vai ser mais apertado, mas com muita cautela. Eu acredito sim que vamos ter uma boa temporada e a gente espera que o Valdemar possa fazer um grande trabalho. Vou pegar aqui o Marco Antônio, Gilmar, trazer para cá para a gente encerrar nossa transmissão ao vivo aqui direto do Centro de Convenções do Manhattan River Center. O nosso Marco Antônio Araújo vai conversar conosco a partir de agora. Ô Marco, o pontapé foi dado, o pontapé inicial foi dado com a apresentação do Marco Antônio. Agora, o torcedor tricolor aguardar um pouco mais para a divulgação dos reforços, visando já a temporada 2017. Marco, boa tarde. Boa tarde. Como eu frisei já antes, a questão da divulgação do elenco, ela foi
Foi um trabalho elaborado em conjunto com a diretoria e nós resolvemos divulgar só no final da semana, creio que após o lançamento dos uniformes pela Superbola. Acredito que nós deveremos estar lançando no site e aí a imprensa, de modo geral, o torcedor vai ficar a par dos nomes, vai saber quem são realmente os atletas que irão compor o elenco de 2017. Falando um pouquinho da base, o time realizou um amistoso no último final de semana até o embarque para Mogi das Cruzes no dia 29. Pelo menos mais quantos amistosos serão realizados para a definição completa do Marcão do elenco que vai para a Copinha? Bem, até quinta-feira nós vamos estar enviando para São Paulo a relação com os 20 atletas e os membros da comissão técnica. Eu acredito que nesse intervalo ainda até a data da viagem deverão acontecer ainda três amistosos e finalizará com a parte de trabalho de treinamento tático e acho que a definição do elenco ela ocorre até na quarta-feira e eu acredito que a equipe vai estar num nível de preparação superior que foi esse ano. Agradecer gentilmente o Marco Antônio que nos atendeu aqui no Centro de Convenções do Manhattan River Center Hotel, aqui na Senadora Leão, mais precisamente aqui no Auditório Poti, onde nós estamos aqui acompanhando agora a repercussão da apresentação do técnico Valdemar Lemos à equipe tricolor. Lembrando que hoje, 7 da noite, hoje à noite tem mesa redonda com a repercussão da apresentação do técnico Valdemar Lemos. Eu vou estar lá do Sidney Santos, do Chico Costa também. Você não pode perder a repercussão da apresentação do Valdemar Lemos a partir das 7 da noite. Quinta-feira, torcedor tricolor, seu lugar no Parque Poticabana, acompanhando o lançamento das camisas da equipe riverina do River Atlético Clube Pisando 2017. No domingo é a vez do torcedor do Flamengo comparecer no Água de Chocalho para acompanhar a apresentação do técnico Celso Teixeira, novos reforços que devem ser anunciados, bem como musa e mascote rubro-negros sendo apresentados. A sua audiência, a gente finaliza, né, Alzinei, que é a nossa transmissão aqui direto. O Sidney Santos já chegando com as últimas, estava ali conversando com o doutor Miguel Ângelo, estava ali conversando com o doutor Miguel, falando um pouco sobre a apresentação do Valdemar Lemos. Olha, aí com o doutor Miguel Ângelo é riverino doente, ajuda o River, ajuda qualquer time do futebol piauiense, gostou, ele disse, assim, eu estou na expectativa de ver e saber quais são os novos jogadores do River. Ele disse, doutor, não é só o senhor não, é a imprensa completa e a torcida do River também. E está sendo mantido literalmente a 7 chaves. Rapaz, eu vou até fazer aqui o merchan 0800 Profone Calume. Eles estão usando impermeabilizante aqui, viu? Estou usando Calfix, não passa nada, segura mesmo. Impermeabilizante daqueles que não veda nada, que não passa nada. Já vai ser o Marco Antônio Araújo e o Sidney Santos. Chegando à reta final da nossa transmissão aqui no Centro de Convenções do Manhattan River Center. Beleza, fechando, agradecendo aqui ao J. Araújo pelo show de reportagens e também aos nossos patrocinadores, a Rangel Parafusos, a Tudo de Festa, Fotos e Eventos, a Selby-Service Jarrão, a Lantercar Lanternagem e Pinturas em geral, o Educandário Santa Maria, a Centromed e também do Mundo Céu e da Parksat, que vem apoiando aqui a nossa equipe e da Juva Peças, Peça Mecânica e Retífica em geral. Com reportagens e apresentações de Sidney Santos e J. Araújo e apoio técnico de Elzinei Santos, eu sou Sidney Santos para o Facebook Sidney Santos.